Ontem nós lemos aqui algumas perguntas de um documento de Jorge Mitchan, material que ele fez para a igreja em Buenos Aires, e que eu pedi a ele agora antes de vir para cá, e ele gentilmente me cedeu, pedi para Felipe colocar nos slides. Então ontem nós lemos a pergunta: quem é Jesus? E nós vimos a resposta nas Escrituras. Quantos estavam aqui ontem aqui? Maioria, né? Nós chegamos também a perguntar como conhecer a Deus. Vocês lembram que a gente leu alguns textos falando sobre como conhecer a Deus? Agora eu queria ler também algumas perguntas com vocês. Agora eu queria orar por todos nós. Podemos orar? Por quê, amados? Porque essas verdades, elas precisam ser reveladas para nós. Não são verdades que eu fale, tem que ter revelação. O véu tem que sair dos nossos olhos. Quantos querem orar comigo? Pai amado, no nome poderoso de Jesus Cristo, nós queremos fazer um pedido todo especial nessa noite, Senhor. E queremos pedir por nós e por aqueles que estão em casa assistindo esse encontro, e por aqueles que depois vão assistir esse vídeo, Pai, que a simples leitura da Tua palavra revele os nossos corações das Tuas verdades, Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento agora, e nos conceda, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo, Pai. Que a simples leitura da Tua palavra gere luz nas nossas trevas, e que a gente consiga ver aquilo que normalmente não vemos, Senhor. É a nossa oração no nome do Teu Filho Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Felipe, vamos responder a pergunta: o que aconteceu quando Jesus morreu? O que aconteceu quando Jesus morreu? Eu não vou contar para você. Quem conta é a Escritura. Os apóstolos contam isso. E os profetas da lei também contam. Isaías, pelo menos, fala acerca do que aconteceu quando Jesus morreu. Porque só alguém que viu o mundo espiritual pode dizer o que aconteceu quando Jesus morreu. Os evangelhos narram os fatos. Marcos, Mateus, João, Lucas e Marcos, eles narram os fatos. Qualquer jornalista poderia ter narrado o que eles narraram ali dos fatos: sofrimento de Jesus, agonia, as últimas palavras de Jesus. Mas tem coisa que só alguém que viu com os olhos do Pai pode contar para nós. O que aconteceu quando Jesus morreu? E aqui nós não vamos ler os fatos narrados que você vê no cinema. Nós vamos ler o que só Deus pode contar para a gente. Isaías 53, 4 a 6, vamos ler. Apesar disso, porque a primeira coisa que aconteceu foi que Ele tirou os nossos pecados e nos redimiu, nos comprou para Deus. Então diga comigo: Ele tirou os nossos pecados e nos redimiu para Deus. Como é que Ele fez isso? Apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua própria culpa, por sua culpa. Mas Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto, o Senhor fez cair sobre Ele
os pecados de todos nós. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Você diz amém ou não? Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar da sua angústia ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. João conta assim: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. 2 Coríntios 5,19 diz o quê? Pois em Cristo, Deus estava fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. 2 Coríntios 5,21 diz: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Romanos 3, 23, 24 diz: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Colossenses 1, 13 e 14: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Tudo está na Bíblia. Hebreus 2, 14 e 15: triunfou sobre Satanás a nosso favor. Foi outra coisa que na morte Jesus conquistou. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria quem? O diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Estou lendo a Bíblia contigo. Colossenses 2, 13 e 15, ainda fala da vitória dele. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Diga, todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Colossenses 2, 13 e 15. Romanos 8, 33 e 34. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Você diz amém? Está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Outra coisa que ele fez quando morreu, ele fez com que o nosso velho homem, nossa natureza, fosse crucificado junto com ele. Outra coisa que ele fez. Muita gente tem medo de seguir Jesus por medo de fracassar na caminhada. O cara pensa assim: cara, eu sempre fui vagabundo, sem vergonha. Eu contei minha história ontem. Como é que eu vou seguir Jesus? Não, Jesus proveu o meio.
Ele crucificou a nossa velha natureza. Nós podemos viver no Espírito e viver uma vida de vitória e de santidade. Não é lavagem cerebral, é o que Ele conquistou para nós. Romanos 6,6. Sabemos que a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse o quê? Mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. 2 Coríntios 5, 14 e 15. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos... Você crê nisso? Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida, façam o quê? Não vivam mais para si, mas para quem? Que morreu e ressuscitou por eles. Só lendo a Bíblia, 2 Coríntios 5, 14 e 15, termina aí. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu, né? É o mesmo texto. Hebreus 10, 10. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez, diz aí, por todas, porque mediante essa única oferta, Ele tornou perfeitos para sempre o que estão sendo santificados. E que mais que Ele fez na morte? Ele nos abriu um caminho a um lugar santíssimo, a presença de Deus. Gente, é maravilhoso isso aqui, gente. Pela morte de Jesus, você pode falar com Deus todo dia, no lugar santíssimo. Você não consegue falar com o prefeito de Cabo Frio todo dia. Talvez você tenha que marcar uma audiência para falar com ele uma vez qualquer. O presidente nem pensar. Mas com o Criador, com o Rei do Universo, você pode falar com Ele a qualquer hora e qualquer lugar, pelo sangue de Jesus, pela morte de Jesus, pelo caminho que foi aberto. Onde é que está isso? Hebreus 10, 19, 22. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote, aquele que representa, que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Você diz amém ou não? O que mais que Jesus fez na sua morte? Ele derrubou o muro que separava a gente, o povo, porque também nós éramos inimigos uns dos outros, porque Cristo é a nossa paz. Você diz amém? Efésios 2, 14 e 16. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo o quê? Aos criar para si, desses dois grupos, uma só humanidade. Assim, Ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Jesus morreu, você diz amém? Conquistou tudo isso para nós, amém ou não? Mas Ele também ressuscitou. E o que Jesus, ou o que aconteceu quando Jesus ressuscitou? Você sabe? Sabe? Vamos ler. Vamos ler. Eu sei que você está com paciência, glória a Deus, estamos terminando esses dias, vamos ler. Primeira coisa que aconteceu quando Jesus ressuscitou é que Ele foi feito dono, autoridade, Senhor, autoridade máxima, Senhor absoluto do universo, e se tornou também o cabeça da igreja. Onde é que está isso, amado? Efésios 1, 19 e 22, lê aí. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez o quê? Sentar-se no lugar à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora, Ele está onde? Muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo
para o bem da igreja. O que mais que Jesus fez quando ressuscitou? Ele nos ressuscitou junto com Ele, porque Ele não só morremos com Ele, nós também ressuscitamos com Ele. A gente vive uma vida nova porque a gente ressuscitou com Ele. Morri com Cristo, morreu, mas também ressuscitou com Cristo. Onde é que está isso? Efésios 2, 4, 6. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça que vocês, é pela graça que vocês são, pois Ele nos com Cristo e nos fez o quê? Aonde? Porque quem aqui está em Cristo? A gente tem que pensar nas coisas do alto, porque nós estamos em Cristo. Alguém fala assim, mas como é que eu me uni a Cristo? Como é que você se uniu a Cristo? Como é que nós estamos unidos a Cristo? Você sabe? Vamos ler um ou dois versículos aqui, porque vamos terminar lendo os outros. Nossa união com Cristo se dá através do Espírito Santo. Olha João, o que diz aqui no 14, 16, 18 e 20. E eu pedirei ao Pai, Deus falando, e Ele lhes dará outro encorajador. Qual a outra versão nossa fala o quê? Consolador, que nunca os deixará. Nunca. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Voltarei para... No dia em que eu for ressuscitado, Jesus falando para os discípulos, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quantos aqui receberam o Espírito Santo? Recebeu? Dessa forma você se uniu a Jesus. João 16, 7 diz, Jesus respondeu, quem me ama faz o que eu ordeno, meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem me ama faz o que eu ordeno, meu Pai o amará e nós viremos para... Como é que o Pai e o Filho moram em nós? Pelo Espírito. Deus não é Pai, Filho e Espírito Santo? Como é que o Pai e o Filho vêm morar? Pelo Espírito, pelo seu Espírito vem morar em nós. Vocês cantam, eu sou casa, lugar de Deus. Qual é o número mesmo do cantor cristão, essa música? 236. João 16, 7 diz, mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Consolador, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Como é que a gente sabe que Jesus está no céu? Porque o Espírito Santo está em nós. Quando você recebeu o Espírito aqui? Você só recebeu, não é porque tu é bonzinho não, tu recebeu porque tu foi justificado, se tornou justo por causa de Jesus, você morreu com Ele, ressuscitou com Ele e recebeu o Espírito Santo, um presente de Deus, para dizer, você é meu, eu moro em você, e por isso que tua vida é a vida que você tem hoje, por isso que você vive como você vive hoje. Estamos em Cristo. Aqui eu poderia ler muitos textos sobre esse assunto. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a velha vida acabou e uma nova vida teve início. Crê nisso? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? E vai, pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso. Bem, eu vou passar isso tudo porque eu quero responder uma pergunta final aqui, que é
o tema do nosso encontro. Pula para lá, Felipe. O tema do nosso encontro é conversando sobre... Mas o que é igreja? O que afinal de contas sobrou na tua cabeça? Estamos desde sábado falando, domingo o dia inteiro falando, segunda o dia inteiro falando, com direito ainda, não foi o bloco, foi segunda, foi ontem, foi domingo, já viu como é que esse negócio embola tudo, Samuel? Já não sei mais nada. Domingo com direito a bloco o dia inteiro falando, segundo o dia inteiro falando, e hoje o dia inteiro falando. O que ficou na tua cabeça com relação à igreja? Bem, eu não sei se tu guardou tudo que a gente falou, mas uma coisa é certa, você tem a Bíblia, e você tem o Espírito Santo contigo. Quantos tem o Espírito Santo e a Bíblia aqui? Coisa linda. Então você pode orar a Bíblia, você pode pegar esses textos depois e falar assim: o que é igreja, Senhor? Me revela. Você acredita que eu faço essa oração? Ainda faço, porque eu não julgo que eu sei tudo sobre a igreja. A igreja é um mistério. O que a Bíblia fala sobre nós? Quem somos nós? Vamos lá, para terminar aqui e a gente poder seguir adiante com meu amigo Samuel, o Belo, com 2 L. O que é a igreja? Primeira coisa inquestionável: nós somos o projeto eterno de Deus. Você diz assim: o propósito eterno de Deus é ter uma? Então, nós estamos incluídos dentro desse projeto ou não? O que Deus quer? Uma família de muitos filhos conforme a imagem de... Então, igreja é o projeto eterno de Deus. Efésios 1, 3, 7, lê aí, vê se não é isso. Todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais, mesmo antes de criar o mundo. Deus nos amou. Diga assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou. Você sabe que aquele livro Tudo se resume no amor de Deus, nasce por causa da pergunta de um satanista. O cara perguntou para um amado irmão, falou assim: Deus é onipotente? Ele falou: é onisciente? É onipresente? Deus sabia que o homem ia cair? Sabia. Por que criou então? Que Deus mau é esse, que sabe que o cara vai cair e cria ele? O satanista perguntou para ele, o irmão me ligou. Foi que eu estava falando com um satanista aqui, o cara me enquadrou aqui numa situação tão complicada. Eu falei: qual foi? Aí ele me contou. O cara perguntou: se Deus sabe tudo, pode tudo, por que Deus criou o homem para cair? Você sabe que existe uma teologia hoje que tenta dizer que Deus não é todo poderoso, que não é onisciente, nem um teísmo aberto, chama assim essa corrente, teísmo aberto, para poder encaixar o evangelho dentro dos humanistas, porque o humanista não consegue pensar em sofrimento. Se sofreu, cadê Deus? Onde é que está Deus? O humanista não aceita que o homem sofra, e não aceita que Deus deixe o homem sofrer. Então, os pregadores mais intelectuais bolaram um jeito de caber o evangelho dentro do humanista. Pegaram esse Deus indomável e quer colocar esse Deus indomável dentro da cabeça, da cachola dos humanistas. Então ele vem com esse teísmo aberto, e o cara começa a explicar, e aí vira papo de satanista. Não, onde é que estava Deus? E aí eu voltei para o irmão e falei: irmão, imagina uma mulher grávida que descobre que seu filho tem uma doença séria, e ela pode decidir entre duas coisas: abortar e ter o filho. Agora ela descobre uma outra coisa, ela descobre que o filho tem cura, mas a cura do filho vai custar a própria vida da mãe. Mas ela ama o filho, e ela ama tanto o filho, que ela está disposta a ter o filho doente, e depois dar a vida para que o filho seja curado.
Falei, Deus não amou a gente quando criou a gente, porque Ele é Deus. Ele nos amou, como está aqui escrito, e nos escolheu em Cristo Jesus. Ele nos amou bem antes de criar o mundo, porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, Jesus morreu antes. Então Deus pensou na gente, Deus amou profundamente a gente, depois viu que nós iríamos entristecê-lo profundamente, que nós iríamos adoecer e morrer, mas Ele já nos amava o suficiente para não abortar o projeto de nos ter para Ele, e estava disposto a pagar qualquer preço para nos ter de volta, até matar seu único filho. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Igreja é um projeto eterno de Deus. Quando você canta assim, a minha vida é um projeto de Deus e nada pode, você está falando a verdade. A tua vida é um projeto de Deus, não é um acidente, é um projeto de Deus. Você diz amém? Não? A igreja é um projeto de Deus. Efésios segue dizendo, generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isso é, o cumprimento do seu bom propósito, e o plano é esse. No devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz tudo que ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhes dessemos glória. Nós somos um projeto divino. A igreja é um projeto divino. O que mais que a igreja é? A igreja é o corpo de Cristo. Efésios 1:22. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja, e a igreja é seu corpo. Diga, a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Eu oro para entender essas coisas. Eu gostaria que você orasse também para entender essas coisas. Um só povo. Tem uma música antiga também, Flecha, vocês não devem lembrar, mas é daqueles tempos áureos, quando a gente estava começando lá no Rio, que a gente cantava assim: somos teu povo, feito para te adorar, somos teus filhos. Aqueles dias maravilhosos. Um só povo, um só corpo, porque Cristo é a nossa paz. Efésios 2:14. Ele nos uniu, os judeus e gentios, em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema. Eu li esse texto já hoje aqui, e diz assim: ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. A igreja é a família de Deus. Você pode dizer amém ou não? O templo do Espírito Santo. Diga, família de Deus, templo do Espírito Santo, família de Deus. Você é o lugar da habitação de Deus. Por que Deus tem zelo
com a tua vida tão profundamente. Por que Deus, por exemplo, condena, proíbe a relação sexual fora do casamento? Porque o teu corpo é dele. Por que ele condena o adultério? Porque o teu corpo é dele. Você não é dono do teu corpo. O teu corpo pertence a Deus, ele é templo do Espírito Santo. Efésios 2, 19, 22 diz assim: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa. Tem uma outra música também bonita que diz que sou sua casa, aquela do Tales, bonita assim. Deus, eu preciso te sentir todo dia, sou a sua, mora em mim, deixa eu te dizer. Está vendo? Eu peço cola também de vez em quando. Membros da família de Deus, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus, nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo. Você diz amém ou não? Para o Senhor por meio dele. Deus habita em nós, Deus se interessa por esse corpo, ele quer viver em nós e ponto. É assim, é isso que é a igreja. 1 Timóteo 3,15, para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que somos nós. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Outra coisa que a igreja é, diga comigo, uma. Diga uma. Uma. Diga uma. Quantas famílias Deus tem? Uma. A igreja é uma. Como Cristo amou a igreja, ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Vocês, porém, são povo escolhido. Lê aí. Reino de nação, propriedade. De novo, vocês, porém, vamos dizer, vocês não, diga nós. Diga nós somos povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, nós podemos mostrar às pessoas como é admirável aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Lindão, né? 1 Pedro 2,9. O corpo de Cristo tem sido edificado e vai alcançar a plenitude. Vai alcançar a plenitude. Efésios 4, 11, 13. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres. Tem gente que não gosta disso, mas ele fez assim. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra, edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Você diz amém? Acabei. O que você vai fazer? Tu vai orar. Eu queria esses textos. Pede esses textos e receberás. Pede tudo, leva para casa, leia, bota no Facebook, compartilha no WhatsApp, manda todo dia um texto para alguém, diz, olha, quem é Jesus? Toma, põe.
Quem é Deus? Como conhecê-lo? Põe. Compartilha e ora. Pede a Deus sabedoria, revelação, porque são verdades inquestionáveis. Amém? Para nós, discípulos de Jesus, se todo dia a gente seguir lendo a Escritura, todo dia essa verdade vai entrar cada vez mais na gente, mais, e orando, e com fé, e orando, seguindo, vai mudar a nossa realidade, nossa vida, mais do que nós podemos imaginar, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Meu querido Belo, terminei minha leitura de evangelista aqui e te chamo aqui, meu irmão, agora, meu irmão. Amém. Graça e paz, queridos. Trocou aqui pelo timbre da voz. Oi. Suporta-me, amor, vou procurar ser breve, mas não quero ser faltoso. Durante todo esse tempo tremendo, maravilhoso dessa conferência, nós tivemos vários picos altos, é que eu posso dizer assim, e um deles foi quando foi mencionada a unidade da igreja. Inclusive o Franco até lembrou o dia que, de uma forma muito enérgica, ele no Chile, eu estava presente, me espantei, e ele defendeu de forma veemente a unidade da igreja numa determinada ocasião. Quantos lembram que ele mencionou isso? Então eu percebi que algumas vezes que a gente tocava em algum tema e entrava em foco a unidade da igreja, a igreja família, a indivisibilidade do corpo de Cristo, e tinha aquele pico alto, e assim foi até hoje à tarde. E hoje no fórum foi perguntado sobre a periodicidade da ceia e sobre também como cear, o que gerou uma conversa muito boa, um bate-papo muito bom, e com isso nós entendemos que é na direção do Espírito Santo para a gente terminar esse tempo, a ceia do Senhor, esse tempo compartilhando a ceia do Senhor. Amém? Testifica aí? Amém. Então abra a tua Bíblia, vou ser breve. Vamos ler o texto áureo, né, com a instrução apostólica sobre a ceia. 1 Coríntios capítulo 11, vamos ler a partir do verso 23. 1 Coríntios 11, 23. Diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque, semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Só até aqui. Esse texto é um texto conhecido, como eu falei, é um texto áureo, né, que contém as instruções apostólicas, né, com verdades e mandamentos acerca dessa celebração tão importante que é a ceia do Senhor. E eu queria destacar aqui algumas verdades. Uma delas, nesse texto, é que ele mostra que a ceia é um mandamento. Amém ou não amém? Nós não ceamos por opção. Cear não é opção, cear é um mandamento, e a expressão está clara aqui: fazer isto. Repete comigo essa expressão, diz: fazer isto. Fazer isto em memória de mim. Repita comigo essa, para memorizar. Diz: a ceia é um mandamento. E a outra expressão que nós encontramos aqui é que a ceia é um ato contínuo. Foi a pergunta que foi feita hoje à tarde. Qual é a periodicidade que devemos ceiar? Mensalmente, semanalmente? E nós falamos à luz dessa palavra aqui que a ceia, ela é um ato contínuo, mas obviamente que essa ceia, que é um ato contínuo, bom que nós pudéssemos cear
todas as vezes que nós estivermos congregados juntos, mas que haja revelação, que haja inspiração, que haja entendimento, mas à luz da palavra, a ceia é mandamento, à luz da palavra, a ceia, ela é também um ato contínuo. E nós vemos aqui nesse texto, claramente, os dois elementos da ceia, que é o pão e o vinho, e todos nós sabemos que o pão e o vinho são elementos figurativos, o pão, que é uma figura do corpo de Cristo, né? O vinho, que é uma figura do sangue de Cristo, e no verso 25, nós vemos que a ceia também, ela é uma recordação daquilo que Jesus fez por nós. Todas as vezes que nós ceamos, compartilhamos do cálice, compartilhamos do pão, nós trazemos a memória, trazemos a lembrança, aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Um dia um justo morreu pelos injustos, um dia todos nós que não merecíamos esse amor, a graça dele nos alcançou, estávamos mortos e o Senhor nos fez reviver, estávamos perdidos, e por causa da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós fomos achados, e a ceia é um testemunho claro daquilo que Jesus Cristo fez por todos nós. E o texto diz também que a ceia é uma anunciação, nós devemos cear anunciando a sua morte até que ele volte, porque quando Jesus foi assunto aos céus, a palavra diz, ao testemunho da palavra, é que da mesma forma que ele subiu, nós o veremos retornando, todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E o verso 25 diz que o cálice, esse cálice que nós bebemos na ceia, é o cálice da nova aliança. Eu gosto muito dessa expressão, como essa expressão para mim é acalentadora. Quando eu vejo essa expressão, cálice da nova aliança, reforça o que todos nós sabemos, e precisamos experimentar e confessar isso, que em Cristo não há ponto final, em Cristo sempre há uma vírgula, porque o nosso Deus é um Deus de recomeço, há um cálice de uma nova aliança, há uma nova oportunidade para nós, no sangue de Jesus, amém ou não amém? O cálice da nova aliança. Hoje nós comentamos aqui pela manhã, na parte da tarde no fórum, que o pão e o vinho, para os judeus, ele fazia parte de um pacto. O pão e o vinho eram elementos que estavam presentes na mesa dos judeus, está até hoje, e esses elementos eles fazem parte de um pacto, de um alto nível de aliança que alguém poderia se submeter. Então os judeus tinham esse entendimento, tem esse entendimento que o pão e o vinho, no momento que nós compartilhamos, na verdade são elementos que simbolizam um nível alto de aliança que alguém pode se submeter. Então, baseado nisso, também podemos afirmar claramente que ceia é aliança, amém ou não amém? Ceia é aliança, ceia é comunhão, porque ceiar sem comunhão não tem sentido. É como nós falamos, alguém que se batiza, às vezes a gente menciona isso batizando, alguém que se batiza sem arrependimento, é como entrar na água pecador seco, sair pecador molhado, não muda nada. Então ceia sem comunhão é algo pragmático, morto. Então ceia é uma figura emblemática de aliança e de comunhão. E o verso 27 diz, é uma recomendação, é uma advertência de que nós não devemos cear indignamente, e cear indignamente é cear sem discernir o corpo, e o texto adverte que cear indignamente, sem discernir o corpo, nós comemos e bebemos juízo para a nossa vida. Cear sem viver, cear sem servir aos irmãos, cear por algum motivo com o coração fechado com o teu irmão, com alguma barreira com o teu irmão, cear com o teu coração dividido com o teu irmão. Cear dessa forma é cear indignamente, portanto, nós devemos recusar fechar o nosso coração para os nossos irmãos, seja por qualquer motivo, eles são nossos irmãos, nós somos o corpo de Cristo, e ceia fala sobre isso, comunhão, aliança, inclusão, família, ceia do Senhor, dá esse testemunho. Nós devemos realmente fechar o nosso coração para toda e qualquer proposta divisiva, amém ou não amém?
temos que realmente recusar toda e qualquer proposta divisiva. E essas propostas vêm do inimigo, vêm do próprio coração, vêm de pessoas, mas nós temos que ser firmes em recusar toda e qualquer proposta desse nível. Apóstolo Paulo também escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, verso 13, ele faz uma pergunta: porventura o corpo de Cristo está dividido? Está, irmãos? O corpo de Cristo está dividido? Nós conversamos aqui sobre aquela incoerência de pessoas que pensam que podem viver com Cristo em sua casa e desprezar o corpo. Isso é impossível. Cristo não está dividido, Cristo não está fragmentado. Há um só corpo, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há uma só família. O corpo de Cristo, ele não está dividido. Há recurso no corpo de Cristo para resolvermos qualquer demanda, seja ela qualquer que seja. Há recurso no corpo de Cristo. Eu vi alguém que disse para mim: bom, eu dividi, eu fui embora para lutar por uma verdade. Nós não precisamos dividir para lutar por uma verdade. Há recurso no corpo de Cristo para nós resolvermos todo e qualquer problema, qualquer demanda, qualquer coisa que possa existir entre nós, porque nós não somos pessoas ideais, nós somos pessoas reais, e nós fomos chamados para amar pessoas reais, não pessoas ideais. Se alguém aqui tem essa visão equivocada, então tem que ir para o céu agora, porque na vida da igreja nós temos vários níveis de maturidade, de condição espiritual, e nós fomos chamados, recebemos o Espírito Santo em nossos corações, para amarmos pessoas reais. Não há nada que justifique a divisão identifica o inferno, a divisão identifica o diabo, a divisão não identifica o Espírito que está em nós. Então nada justifica a divisão. Como Franco falou aqui, quantas famílias o Senhor tem? Quantas famílias Ele tem? Uma família, um só corpo. Ceia fala de comunhão e ceia fala de unidade. Eu quero orar dando graças a Deus pela igreja. Uma das maiores heranças que Deus me deu foi a igreja. E eu sei que muitos aqui entendem o que eu estou falando, que eu era um dos tais que vivia uma crise de solidão em meio à multidão. Eu era um dos tais que sentava numa mesa de bar, bebendo, sorrindo, mas interiormente eu sentia um profundo vazio, uma solidão, e tudo isso foi preenchido pelo Espírito Santo, e foi preenchido pela inclusão no corpo de Cristo, a noiva do Senhor, a igreja do Deus vivo. Eu louvo a Deus pela igreja, eu amo a igreja, eu amo profundamente a igreja, e estou disposto a aplicar, apesar de mim, todo o meu esforço para manter a unidade da igreja, para manter os meus irmãos unidos, caminhando numa só fé, num só propósito, firmes, combatendo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Então eu queria, no nome de Jesus, recomendar a você, que não sei indignamente, que você possa discernir o corpo. Se no teu coração, de alguma forma, você tem aí alimentado, de repente, alguma diferença, alguma rejeição em relação ao seu irmão, esse é o momento de você tratar essa questão, é o momento de você resolver isso, esse é o momento para repensarmos nossa aliança também, com o nosso chamado, com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós falamos aqui de forma, o Franco compartilhou, de forma muito clara, muito profunda, sobre as chaves, sobre aquelas chaves. Então, que no nome de Jesus você possa repensar, mediante tudo que você ouviu, o seu chamado, você possa repensar a aliança com quem cuida de você. Talvez você se desconectou por algum motivo, tantas vezes pelo próprio orgulho, retomou a tua vida de volta, para viver a tua vidinha, se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Nós não somos donos da nossa vida. Um dia nós fomos comprados, e não fomos comprados por uma moeda qualquer, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então nós não dirigimos a nossa própria vida, a nossa vida tem um dono, a nossa vida tem um proprietário, o proprietário da nossa vida é o Senhor Jesus. Que você possa repensar isso nesse momento, repensar a aliança com o teu chamado, repensar a aliança com quem cuida de você, e principalmente a tua aliança com Deus. Como você está com Deus?
como está o teu relacionamento com Deus, e dizer para você, em nome de Jesus, absolutamente nada justifica a divisão. A divisão deu origem ao inferno. Foi um percentual, 1/3 dos anjos que inauguraram o inferno, que foram precipitados por terra, e a partir dali o caos se estabeleceu na humanidade. Eu jamais quero essa essência na minha vida, jamais. A divisão inaugurou o inferno. Não há duas famílias, não há dois corpos, há um só corpo, há um só Senhor, há uma só fé. Ainda que estamos aí fragmentados, mas que o Senhor, quando o Senhor olha para a cidade, Ele vê uma igreja. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Feche os seus olhos, levanta as tuas mãos. Quantos aqui são gratos a Deus pela igreja? Quantos aqui são gratos pelo corpo de Cristo? Quantos aqui são gratos por aquilo que Jesus fez por você? Um dia, um justo morreu pelos injustos. Nós não merecíamos esse amor, mas Jesus deu a sua vida por nós. Hoje nós temos a oportunidade de compartilhar o cálice da nova aliança. Essa questão da inclusão no corpo, essa questão do nosso relacionamento com nossos irmãos, não é uma questão qualquer, é uma questão séria. Se você por algum motivo está aqui hoje, com o teu coração fechado com alguém, quem quer que seja, abre o teu coração, libera isso, que isso é uma ofensa ao próprio Senhor. Libera o teu coração. Vamos cear com dignidade nessa noite. Vamos compartilhar da mesa do Senhor com dignidade, discernindo o corpo, entendendo que somos um. Estenda as tuas mãos para o alto. Pai, no nome de Jesus, damos graças a Ti, Senhor. Bendizemos o Teu nome, Senhor. Senhor, por aquilo que Tu fizeste por nós, com grande salvação, Senhor. Não é possível, ó Deus, não externarmos a alegria da salvação. Quem experimentou de verdade sabe a imensidão, a grandiosidade daquilo que o Senhor fizeste por nós. Bendito seja o Teu nome. Bendito seja aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito seja o Senhor Todo-Poderoso. Bendito seja o Senhor que deu tua vida por nós, quando ainda éramos pecadores. Por isso tua palavra diz que o teu amor nos constrange. Louvado seja o Senhor. Damos graças a Ti pelo Teu corpo que foi dado por nós. Damos graças a Ti pelo sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário. Isso nos fez livres, podemos dizer, como diz a Tua palavra, justificados pela fé, temos paz para com Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Possamos celebrar a Ti, celebrar o único Cordeiro de Deus, digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Paulo disse que quando alguém come a ceia indignamente, ele come fraqueza, ele come enfermidade e come até morte. Eu acredito que o oposto disso também é verdade. Ou seja, quando você come discernindo o corpo, você come saúde, vida e força. Então eu quero profetizar sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Que ao comer desse pão e ao beber desse fruto da uva aí, que você receba saúde, você receba força e você receba vida. Eu profetizo cura nessa noite para o teu corpo, libertação para a tua alma,
vida no teu espírito. Eu profetizo. Eu profetizo a chama de Deus mais uma vez no teu coração, com força. Deus reacendendo fogo dentro de você e te dando uma nova oportunidade para viver a igreja, para ter comunhão. Toma posse dessa palavra. Se você precisa, se você crê, toma posse. Porque à medida que a gente começar a comer e à medida que a gente começar a beber, nessa noite, o Espírito Santo que está entre nós vai começar a tocar teu corpo, tua alma e teu espírito. E Ele mesmo vai operar, para a glória de Jesus, Ele vai operar milagres nessa noite no nosso meio. E Ele vai curar pessoas que chegaram aqui enfermas. Ele vai libertar mentes cativas do pânico, da angústia, da depressão. Ele vai dar vida no teu coração de novo, vai te dar a alegria da salvação mais uma vez. Eu profetizo sobre você isso, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Ambos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Agora, ti. nós vamos fazer uma coisa. Queria que cada irmão de Cabo Frio, pegasse um aqui e abraçasse. Um por um aqui, abraçado. Já sei até que Josué vai abraçar. Até sei já quem ele vai abraçar. Não disse? Não falei? Você vai embora aqui. Eu quero orar por ele. Cada um abraçou um aí? Todos de Brasília estão aqui? Vou pedir a vocês ficarem de pé novamente. Ricardo, cadê Ricardo? Não é mais de Brasília não, irmão? Vem pra cá, meu irmão. Cai pra dentro, filho. Tomou posse da minha casa? Então eu vou para Brasília. Abraça aí um brasiliense aí. Estenda as mãos aqui. Escuta. Amor é mais do que palavras. Amor é mais do que poesia. Amor é fato. Amor é concretude. E vocês provaram amor para conosco. Terem percorrido esse longo percurso. Sei que para receber uma palavra refrescante, nova, mas é um testemunho inquestionável de aliança e de amor por nós. Muito obrigado. Que o Senhor retribui muitas graças. E a nossa declaração também é que nós amamos vocês. Sempre que possível queremos servi-los. E dizer que será um prazer recebê-los novamente aqui na cidade. Foi muito bom estar com vocês. Muito bom. Que alegria quando eu vi esse ônibus entrando na cidade de Cabo Frio. Recebe um beijão da igreja. Abraça aí, beija esses irmãos. Eu amo vocês. Amo muito vocês. Muito. Que o Senhor retribui muitas graças. Levanta as mãos aqui no nome de Jesus. Oh Pai, nós somos gratos, Senhor, pela Tua igreja nessa localidade. Somos gratos, Senhor, porque esses irmãos
tem laços, Senhor, de amor conosco. E nós queremos assim retribuir, Pai, intercedendo e orando, cobrindo a vida deles, Senhor, nessa hora. Nós como igreja aqui, Senhor, nessa localidade, nós levantamos as nossas mãos, levantamos, Senhor, uma voz nesse lugar e te pedimos, Senhor, que o Senhor possa guardar, Senhor, esses irmãos, que o Senhor possa multiplicar aquilo que foi ministrado na vida deles, que o Senhor possa fazê-los, Senhor, viver um novo tempo naquela localidade. Nós profetizamos sobre esses jovens, que o Senhor levante uma geração naquele lugar, que venha incendiar aquelas cidades, que venha incendiar os bairros, as vizinhanças naquele lugar, que venham viver igreja tal como o Senhor idealizou, como o Senhor um dia projetou. Pai, que em nome de Jesus, esses irmãos possam, Senhor, voltar, Senhor, como quem sonham, possam voltar, Senhor, para aquele lugar, Pai, em nome de Jesus, renovados na fé, renovados na esperança, renovados na visão, renovados no amor, renovados nas suas expectativas em Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, esses irmãos no retorno, Senhor, para as suas casas, que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, regar a cada dia, Senhor, a semente que foi colocada em seus corações, Pai. Nós profetizamos assim, declaramos, Senhor, o amor que nós temos por eles, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez por esses irmãos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Sejam benditos ao sair, ao chegar. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Grato pelo amor. Mais uma vez eu lembro a expressão, nosso querido Eibe, isso é só o começo. Amém? Vamos repetir isso? Isso é só o começo. Agora pega a inspiração do nosso amigo Flash e diz, isso ainda é pouco. Ué, não, isso ainda é pouco. Cadê o eco? Então vamos ficar de pé, vamos quebrar tudo. Ouviram, homem? Vamos obedecer, hein? Porque tudo que nós podemos fazer, todo o nosso esforço, para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, ainda assim é pouco. Ainda assim é pouco. Você pode ficar livre, sair da sua cadeira, eu acho que vai precisar. É pouco a vida e toda a poesia, mesmo que em gritos eu ficasse rouco, e tudo que posso fazer é pouco a vida e toda a poesia, mesmo que em gritos eu ficasse rouco, toda adoração e tudo que posso fazer, tudo que posso fazer, tudo que posso fazer. Há coisas grandes que nenhuma régua irá medir. Há coisas meio impossíveis de se expressar, nem com todo o esforço do mundo poderá mostrar. Há coisas grandes que nenhuma régua irá medir. Busco medir o infinito pra te encontrar. Busco achar palavras que possam te elevar. Busco fazer tudo que posso pra te agradar. Mesmo que tivesse mil vidas pra te dar. A vida e toda a poesia, mesmo que em gritos eu ficasse rouco, toda adoração
aponta pra algo que está em todo lugar. Como daria um presente para o próprio Deus, aquele que criou os céus, a terra e o mar. Como sinais do amor de Deus que seu Filho nos deu. Como se aponta pra algo que está em todo lugar. Como daria um presente para o próprio Deus, aquele que criou, aquele que criou. Os nuvens de luz não vai te encontrar. As tuas palavras que possam te elevar. Busco fazer tudo que posso pra te agradar. Mas o que te vai vir, não me vai continuar. Toda poesia, mesmo que isso ficasse rouco, toda adoração. Tu és digno de tudo. Busco medir o infinito pra te encontrar. Busco achar palavras que possam te elevar. Busco fazer tudo que posso pra te agradar, mesmo que tivesse 1000 vidas pra te dar. Busco medir o infinito pra te encontrar. Busco achar palavras que possam te elevar. Busco fazer tudo que posso pra te agradar, mesmo que tivesse 1000 vidas pra te dar. Vamos aprender uma canção nova, que é assim, ó. Vamos lá assim, ó. Plena alegria na tua presença. O nome dessa canção é Plena Alegria. Vamos aprender uma canção nova. Nova para alguns, né? Temos, Rafa? Temos? Vamos lá. Só o refrão, si menor. Vai lá, Ed, me ajuda, Edson. Plena alegria em tua presença. Diz comigo assim, ó. Plena alegria em tua presença. Só na tua presença, só na tua... plena alegria em tua presença. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Plena alegria em tua presença. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, vai. Plena alegria, só na tua presença, só na tua presença. Plena alegria em tua presença. Deu pra aprender? Deu pra aprender, né? Esse é o refrão. Vamos lá do início. Vamos aprender.
arte se expressar com palavras. Não se pode mensurar o sentimento que brota no momento do espírito te enchendo, gerando revestimento. Inunda o meu ser, transborda minha alma, alegria verdadeira que na vida não me falta. Inunda o meu ser, transborda minha alma, alegria verdadeira. Tira o pé no chão e vai. Plena alegria em tua presença, só na tua presença, só na tua presença. Só na tua presença, só. Plena alegria em tua presença. Vamos no início. Nem tudo que eu queria na maior da boemia. Não é lá que a minha alegria 4 dias é muito pouco. E nem ficar fuçando na rede, na internet, minha sede só irá aumentar. Eu quero conhecer o presente para Cristo viver, nele me alegrar. Pois nele minha alegria completa, o meu sempre me espera uma busca agora. Plena alegria em tua presença, só na tua presença, só. Vamos voar. Plena alegria em tua presença, só na tua presença, só. Plena alegria em tua presença. Aleluia. Só na tua presença. Sou feliz. Sou feliz. Ao Senhor. Está alguém alegre no meio de vós? Eu disse, está alguém alegre no meio de vós? Então cante louvor. Sou feliz. Vou louvar. Vou louvar ao Senhor. Sou feliz. Vou louvar ao Senhor. Tenho sede da presença, tenho fome do que és, por estar na presença de Jesus. Eu me alegro no Senhor, nele eu folgo de alegria, tenho regozijo e paz na sua vida. Sou feliz, eu disse que eu sou feliz. Vou louvar ao Senhor. Vou louvar na presença do Cordeiro. Eu me alegro, sou seu filho. Na presença eu explodo de em sua graça me encanto, em seu amor me extravaso. Na presença do amado eu sou feliz. Sou feliz, eu disse que eu sou feliz. Vou louvar ao Senhor.
eu sou, seguindo na levada, seguindo meu Senhor Jesus, minha luz que conduz à felicidade. Andar em alegria de verdade, eu te digo, meu amigo, eu sou feliz. Tenho em minha vida tudo o que eu sempre quis. Mergulho de cabeça no Espírito Santo. Faço seu lamento virar um baile, seu canto virar belo canto. Deus é contigo no alto, no vale não se cale. Fale, cante, grite, mostre que a felicidade realmente existe. Não dance, cante, pule a dança. Faça sem nenhuma pressa. Aqui a alegria do Senhor se manifesta porque não são nem uma atenção. Tão feliz, louva, louva ao Senhor. Tão feliz, vou louvar. Por isso desce para Cristo. Desce, eu digo desce para Cristo. Só pra ele eu digo desce para Cristo. Desce, digo desce para. Mais uma vez, desce para Cristo. Desce para Cristo. Só pra ele eu digo desce para Cristo. Agora pule, pule para Cristo. Pule para Cristo. Só pra ele eu digo pule para Cristo. Eu digo salve para Cristo, salve, eu digo salve para Cristo, só pra ele, salve para Cristo, salve, eu digo salve para Cristo, só pra ele, eu digo salve para Cristo, salve para Cristo, só pra ele, eu digo salve para Cristo. Mais uma vez, salve para Cristo, salve para Cristo, só vai, salve, Grace, vai, salve para